Qual é a sua aldeia? Jesus diz: não entre na aldeia, porque ali está a sua fraqueza. Não entre na aldeia, porque ali você vai voltar à sua vida de pedinte. Não entre na aldeia. Nessa noite eu te pergunto: qual é a minha e a sua aldeia? Cada um de nós aqui tem uma aldeia, uma fraqueza, um gole que não pode ser tomado, uma conversa que não pode ser conversada, um caminho que não pode ser trilhado. Qual é a sua aldeia? Terceiro lugar, se eu fosse o diabo, eu te incentivaria a rejeitar os métodos de Deus. É incrível, essa é a única cura na Bíblia que Jesus cospe. Há curas outras que Jesus cospe no chão e faz luto. Essa não. Vou te curar, dá licença. E Jesus, olha o texto, olha lá, verso 23. Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos. Outros evangelistas dizem que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou o lodo e falou: molha-se no tanque. Essa não. Quer ser curado? Quero. E foi. Eu quero dizer a você que esse foi um método diferenciado de Jesus. Se eu fosse o diabo, eu te diria: não aceite os métodos de Jesus. Algumas pessoas aqui essa noite que talvez tenham um chamado para serem pastores, e Deus mandou: vá imediatamente para o seminário. Mas nós não aceitamos o método de Deus. E a gente fala: Deus, primeiro eu vou fazer a minha faculdade, depois o seminário. Mas esse não é o método de Deus no seu caso. Você deve aceitar os métodos de Deus. Há alguns aposentados aqui, e eu amo olhar os cabelos brancos e alguns cabelos com cores diferenciadas, como eu vejo das senhoras. Senhoras que têm boas aposentadorias, senhores que estão abençoados, tiveram uma vida de trabalho. Os senhores podem morar em qualquer lugar do Brasil, sendo missionários. E ainda que a Junta de Missões Nacionais não os aceite, os senhores podem fazer isso. Porque os senhores entrarão no seu banco do Brasil, receberão seu salário. Porque muitas vezes os senhores estão aqui e já têm uma ordem de Deus: eu quero que você vá pregar meu evangelho em tal lugar. Este é o método de Deus. Eu poderia usar a expressão: a cusparada de Jesus é muito forte, esquisita. Mas o método de Jesus, ou o método de Deus, muitas vezes causa em nós espasmo, nojo. Não queremos fazer isso. Mas é o método de Jesus. Se eu fosse o diabo, eu diria: você merece coisa melhor, não faça isso. Mas Deus diz: aceite meus métodos. Deus disse para Jeremias: você vai comer comida com fezes humanas. Ah, Deus, por favor, não, tudo bem, comida com fezes de boi. E ele teve que aceitar o método. Isaías teve que andar nu 3 anos. Ele teve que aceitar o método. Mas eu quero dizer nessa noite que Deus não manda ninguém andar nu na rua. Amém, meus irmãos? Podemos chamar a polícia. Eu não preguei isso aqui hoje. Ande de roupa e coma boa comida. Mas eu quero dizer que os métodos de Deus muitas vezes causam em nós espanto. Adão e Eva ouviram o diabo quando o diabo lhes disse: não aceite os métodos de Deus. Coma da árvore do bem e do mal. Por mais que pareça estranho, aceite os métodos de Deus. E em quarto e último lugar, se eu fosse o diabo, eu te impediria de se relacionar com Deus. Será que Jesus tinha algum problema de ter menos superpoderes? Porque se eu e você chegarmos hoje em casa e colocarmos nossos celulares no recarregador, só durante pouco tempo, amanhã a bateria pode acabar. Será que Jesus tinha algum problema de ter menos superpoderes? Não. Jesus, crianças, sempre tinha os seus superpoderes. Sempre. Ainda que ele não fosse orar no monte, ele sempre tinha os seus superpoderes. Jesus não falhava. Mas essa é a única cura na Bíblia que parece que Jesus comete um erro. Olha para o texto de novo. Olha lá. No verso 23, Jesus pergunta: vês alguma coisa? Final do verso. Verso 24. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Opa, então a cura não foi perfeita. Olha o verso 25. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Há um texto lá na Bíblia, no Velho Testamento, que um dos profetas, Elias ou Eliseu, vão curar um menino, e o menino ainda não é curado, e sobe em cima do menino, e põe boca com boca, mão com mão. Mas tudo bem, é possível que um profeta como Elias ou Eliseu cometa essa falha. Mas Jesus não. Jesus, na primeira vez que cuspiu nos olhos do cego, o cego não enxergou direito, viu os homens como árvores. Jesus perguntou: você está enxergando bem? E ele falou: não. Então Jesus teve que fazer de novo. Será que naquele dia Jesus não recarregou a bateria do celular? Será que Jesus não orou direito no monte? O que aconteceu? Não, senhores. Nós sabemos que Jesus tem superpoderes e nunca falha. Aquilo foi proposital, porque Jesus queria travar um relacionamento com ele.
Aquele homem passou a sua vida inteira pensando que a aldeia era o seu Deus, era o lugar em que as pessoas lhe davam esmolas. E quando Jesus, de brincadeirinha, sem querer, querendo, não dá uma cura perfeita, e Jesus, é a única cura que Jesus pergunta: você está enxergando bem? Em tantas outras curas, Jesus falou: vai andando, leproso, que você vai ser curado. E eles foram andando e foram curados. A cura que as pessoas só voltaram, no caso um leproso, para agradecer. Ninguém voltou para assistência técnica para dizer: Jesus, esse celular não está aparecendo no display. Jesus nunca teve problema com assistência técnica. Amém, irmãos? Nunca ninguém foi curado por ele voltou para reclamar. Nunca. Mas essa é a única cura. E se Jesus pergunta, ele sabia. Jesus queria travar um relacionamento com aquele homem. Aquele homem nunca tinha feito nenhum pedido a Deus, provavelmente. Mas agora, em que está diante de uma cura imperfeita, ele tem que dizer: eu não estou enxergando bem. Se eu fosse o diabo, eu impediria que você se relacionasse com Deus. Eu falaria para você, ao sair do culto aqui, fosse para casa e não lesse sua Bíblia. Eu diria que você não orasse. Eu diria para você: não perturbe Deus. Eu diria para você: Deus não está te ouvindo. Mas Deus quer dizer a você: eu te ouço, eu te amo, eu quero me relacionar com você. E da mesma maneira, Deus quer que você diga: Deus, ainda está doendo. Deus, ainda não estou enxergando legal. Deus, ainda não acabei com a dívida do Mastercard. Deus, ainda estou com dívida nas casas Bahia. Deus quer que nós venhamos a dizer. Ele sabe, Ele tem todo o poder, mas Ele quer que nós venhamos a dizer, porque Ele quer um relacionamento. Por isso que eu digo: Deus não é Deus quando nos diz sim, Deus é Deus quando nos diz não. Porque quando Deus nos diz sim, nós nos alegramos. Mas quando Deus nos diz não, nós contemplamos a sua grandeza e continuamos dependentes dEle. Melhor do que a resposta da oração é o ato de orar. Se eu oro para que meu marido se converta, isso é maravilhoso. Mas quando ele se converter, eu vou parar de fazer essa oração. Então Deus fica lá no céu assim: eu quero tanto te dar essa vitória, mas é tão gostoso te ouvir orar. Se o seu marido parar de beber, você vai continuar assim? Deus quer um relacionamento, é só isso comigo. E Ele sabe que nós nos relacionamos com Ele quando ainda não estamos enxergando bem, quando o nosso salário ainda não dá para o final do mês, quando ainda estamos com uma dívida nas casas de Bahia. Como Deus no céu fica feliz. É tão bom ouvir a tua voz. Se eu não te der o que você pede, acho que você pode não conversar comigo. Se eu fosse o diabo, eu impediria esse relacionamento com Deus. E é isso que o diabo quer fazer comigo. Mas Jesus quer dizer: está doendo aí? Você está enxergando bem? Eu posso melhorar.